Estamos de volta agora com o nosso doutor Cláudio, psicólogo. Seja bem-vindo, doutor. Muito prazer estar aqui com você esta tarde. Obrigado. Primeiro aqui felicitar, a todos vocês, começando pela pessoa do pastor Mateus, com seus companheiros de ministério que fazem essa gestão dessa igreja, vocês com esse projeto maravilhoso. Tenho que parabenizar, eu digo isso com autenticidade absoluta, porque eu fico muito feliz de ver a igreja se abrindo, entendendo o papel dela nesse contexto de saúde mental, não só nas famílias cristãs, como da sociedade, das famílias que compõem a sociedade. Então, muito feliz, meu maior sonho é de um dia ainda ver projetos maiores dentro da igreja, como uma espécie de um ambiente lúdico, sensorial, para essas pessoas neurodivergentes. Então, muito feliz, quero felicitar a todos os envolvidos nesse projeto. É isso, muito orgulhoso de vocês. Obrigada, doutor. E agora nós vamos para uma área, uma visão clínica. Doutor Cláudio, o que é o autismo? Bom, o autismo propriamente dito, existe até existem muitos mitos em torno do autismo, E um deles que eu quero já começar desconstruindo, eu sei que com certeza você perguntaria, Sim. É a questão do autismo como doença. Sim. O autismo ele não é uma doença. Ele não é uma doença. Portanto, como tal, não se fala em cura. Sim. Tá? Eu vou tentar ser o mais coloquial, informal possível aqui na descrição, para poder todos entendam. O autismo ele é uma diferença na estruturação do cérebro da criança, como ele se desenvolve, correto? Então, assim, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Quando diz transtorno, embora a palavra remeta à doença, não necessariamente quer dizer que no seu funcionamento ele é diferente. Eu posso dizer aqui, claro, mas como se dá a diferença do cérebro do autista para uma criança típica? Bom, começa ali no seu desenvolvimento. Pesquisas mostram hoje em dia que o cérebro de muitas crianças autistas ele é diferente na sua estruturação. Começa, por exemplo, na sua conectividade. Vamos falar de conectividade, as conexões, como se dão as conexões neuronais. Por exemplo, o cérebro do autista, nas regiões mais próximas ali que compõem o cérebro, a conectividade ela pode ser muito alta, ou seja, hiperestimulada, hiperativa. Já em outras regiões mais distantes desse mesmo cérebro, essa conectividade ela é diminuída. Ela é mais demorada, mais lenta. Então, isso pode refletir de maneira prática em quais problemas? Por exemplo, na linguagem. Entendeu? Sim. Então, assim, aqui eu estou falando de conectividade, mas pesquisas mostram que nos primeiros anos do desenvolvimento das crianças que estão dentro do espectro, o cérebro delas se desenvolve num volume, no crescimento maior do que quando comparado com outras crianças. Entende? Sim. Então, além dessa conectividade, outro exemplo que eu posso dizer é ali na questão do córtex pré-frontal. Há uma alteração nessa construção do córtex pré-frontal, que é a área do cérebro responsável pelo planejamento, pelas decisões, pelas funções executivas, entende? Ali também há uma alteração, logo isso vai interferir na capacidade de tomar decisões, de planejar suas ações de uma maneira funcional. Não quer dizer que o autista não consegue planejar suas ações. Mas, às vezes, ele pode ficar muito preso, por exemplo, na parte do planejamento ali, horas e horas e horas a fio, para depois, na prática, na execução, fazer uma coisa pequena. Você está entendendo? Então, o que é incomum é essa alteração funcional. Sim. Podemos dizer também das amígdalas, por exemplo, a amígdala cerebral, quando a gente fala de amígdala, a pessoa fala, uma amígdala aqui, tal. Não, tem a amígdala cerebral, Sim. que é conhecida como centro das emoções. Essa área no cérebro do autista também é mais desenvolvida.
Então, isso vai fazer com que ele seja muito mais, tenha uma predisposição muito maior às questões emocionais. Daí a dificuldade de lidar com a frustração, com ser contrariado, com desenvolver flexibilidade. Ele não consegue ter o jogo de cintura para se adaptar às coisas. Ah, minha mãe disse que não é não. Entendi. Ele não vai entender. Então, essa estrutura do cérebro das crianças, a questão dos hormônios do cérebro do autista, substâncias químicas, tá? Como, por exemplo, a glutamina, o GABA, entendeu? A serotonina, são hormônios que nas pessoas têm um funcionamento regular. No cérebro do autista, esse funcionamento é diferente. Então, aqui eu estou tentando dar exemplos concretos do que é o cérebro do autista. Então, ele foi estruturado. A formação, o jeito de ser dele é diferente. Então, o autismo é isso. É um cérebro que, estruturalmente, ele é diferente de outras pessoas. Entendi. Entendeu? Então, nessa sua explicação, doutor, eu já vou responder uma pergunta de uma mãe que me enviou, uma pergunta dizendo assim, que alguém falou assim que para dar um diagnóstico de um autista depende do humor do médico. Depende do humor do médico, ele já te dá um laudo dizendo que seu filho é autista. Então, nessa sua explicação, já explica que não tem nada a ver com o humor médico, mas sim com a verdadeira medicina. Muito bem, minha irmã. É assim, na verdade, a sua colocação foi perfeita, mas a reclamação dela pode acontecer, entendeu? Entendi. Existe, sim, essas situações, já cansei de ouvir inúmeros relatos. Se ele tiver num dia bom, é igual a do INSS, o perito, né? Se tiver num dia bom, ele vai dar um desfecho favorável. Se não tiver, não vai dar. Então, pode acontecer, não só o médico, o neuropediatra, né, o psiquiatra infantil, mas também um neuropsicólogo, um psicólogo, o fono, depende, né? Agora, existem critérios. Os critérios têm que ser obedecidos, têm que ser seguidos à risca. E aí, se aquele profissional não contempla a minha necessidade, eu vou a outro profissional. Até porque o diagnóstico ele não depende de um único profissional, tá bom? Isso aí. Então, já está respondida a pergunta da nossa irmã. E eu quero fazer uma colocação também, usando a sua fala de início, que você disse do humor. E eu quero usar o Francisco. Francisco, eu posso usar que a mãe dele está aqui, a questão da frustração. Francisco é um aluno da EBD que ele ama comer somente a mortandela do pão. E ele já chega na sala querendo a mortandela. E se, por exemplo, assim, eu esteja lá e falo, não, Francisco, vai esperar os colegas, aquele dia é o dia difícil da vida do Francisco. Então, assim, eu quero que o senhor, como o senhor já disse, que é o humor, a frustração dele, a dificuldade, às vezes, de nós trabalhar com a frustração do autista. Então, vamos lá. Você me permite discorrer? Tá. O Francisco, ele é um paciente que iniciou um acompanhamento comigo, né? Nós estamos em fase de intervenção com ele. E, assim, eu fico muito feliz, inclusive, porque ele está tendo um avanço, né? Na última consulta, até com a permissão da Lidiane, mas a gente grava, né? Porque eles assinam um termo lá que pode usar a imagem, né? De repente, até para medir a própria evolução da criança. E aí eu mandei para ela um videozinho, né? De um avanço que ele teve, porque ele apresenta muito comportamentos interferentes, né? Então, ali as estereotipias, ele quebra aquele ciclo da atividade que está para uma estereotipia ou outra situação. E a gente está conseguindo, eu consegui trabalhar com ele, por exemplo, na última consulta, imitação, ele engajou comigo na imitação, consegui trabalhar com ele a frustração, ele aprender a esperar, né? Então, assim, a gente ali numa atividade, eu digo, põe aqui, faz aqui, aí ele vai, às vezes ele quer colocar no tempo dele, espera, aí a criança, às vezes ela quer fazer na hora dela, entendeu? E aí você tem que introduzir uma ajuda total, uma ajuda parcial, para ele entender que ele precisa esperar. E aí ele desregula, né? Ele lá no vídeo ele se jogou para trás e reclamou lá, questionou, aí eu espero, aí você conta ali 3 segundos, 5 segundos, isso. Agora pode pôr. Então, assim, para a gente trabalhar, eu estou citando esse exemplo para contextualizar o Francisco, né? Mas nessa questão sua de lidar com a frustração da criança, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é o nosso ego.
nós adultos, entendeu? É verdade. Porque nós já concebemos inconscientemente que por sermos adultos, nós temos o poder de decisão na interação com a criança. E não é assim. Verdade. Entende? Não é. Por quê? Porque uma das coisas que eu faço com a criança, já tive queixas, né, de alguns pais, mas profissional A, B, C, ou de um lugar tal, ele chegava, ele não conseguiu trabalhar com meu filho, ou ele queria colocar o menino sentado ali e fazer aquela atividade, porque a aba tem ainda aquela ideia de muita estruturada, muito à risca. Não. Eu trabalho com a aba mais naturalista, onde eu introduzo aquela atividade destinada à modificação de um comportamento-alvo, Sim. mas eu introduzo isso no momento certo. A criança, antes disso, ela tem que ganhar confiança na interação comigo, ela tem que aceitar a interação comigo, ela tem que me associar a algo prazeroso, entendeu? Então, eu tenho que introduzir algumas estratégias de reforçamento para essa criança, de reforço dentro dessa terapia. Então, se eu chegar já querendo direcionar essa criança, não vai funcionar, porque o autista, ele tem a questão da rigidez, Sim. entendeu? Então, essa rigidez dele faz com que a criança ela queira ter o controle da situação, que as coisas sejam aqui, né, no olhar dela. Então, eu vou participar com ela ao longo de algumas consultas, para ela poder me associar a algo prazeroso, entendeu? A gentilezas. E aí, quando ela entende que eu não sou uma ameaça à integridade dela, entendeu? No mundinho dela, ela começa a se abrir para me aceitar a participar nesse mundo dela. E aí é onde eu falei a questão do ego do adulto. Sim. Porque nós queremos no nosso tempo, do nosso jeito, e diante da criança, nós somos o adulto, ela é a criança, ela tem que simplesmente seguir a nossa regra. E não é assim. Entendeu? Entendi. Então a gente quebra essa questão egóica, entende esse conceito de criar um vínculo com a criança, Sim. né? E aí, a frustração, na verdade, quando a gente fala da frustração do autista, dificuldade de frustração e tal, nós também estamos tendo dificuldade de lidar com a frustração que nós estamos desenvolvendo naquele momento, porque Sim. não estamos conseguindo fazer prevalecer a nossa vontade sobre a criança, né? Então, nessa questão aí de lidar com a frustração, é isso, é participar, ganhar a confiança dela, e aí ela não vai ter essa questão, entende? Pode acontecer, mas você vai introduzindo as estratégias do como, quando, entendeu? Saber trabalhar, né, doutor? Isso. E todas as crianças, doutor Cláudio, elas são iguais? Todos os autistas que o senhor tem atendido, que o senhor atende, que o senhor veja, elas são todas iguais? Não. É por isso que o termo é transtorno do espectro autista, né? O espectro quer dizer que há uma gama de manifestações Sim. do autismo, né? É claro, volta na questão dos critérios. O critério diagnóstico sempre vai ter ali, você tem que passar por aquilo, né? Critério A, B, C, D e E tem que seguir. Só que a manifestação, a característica de cada um é muito subjetivo, entendeu? Então, tem criança que vai atender ali o critério do prejuízo na comunicação, só que ele vai ser mais funcional em determinadas situações. Já o outro vai ser, tá no mesmo critério, mas vai ser absolutamente um déficit quase que total na comunicação. Então, você vê, é autista, às vezes está no mesmo nível de suporte, mas tem manifestação diferente. Entendi. E qual a idade assim que começa a aparecer os sintomas do autismo? E quais são assim, os principais sintomas que uma mãe ou alguém que está lidando no dia a dia com aquela criança possa perceber? Então, quanto à idade, obrigatoriamente tem que ter manifestado sintomas, né, e comportamentos nos primeiros anos do desenvolvimento da criança, né? Então, assim, sempre o foco do levantamento desse repertório vai estar ali até os 3 anos. Não quer dizer que a gente não mapeia todo o resto, né? Por exemplo, a gente vai avaliar um adulto, que a mãe não está mais entre nós e tal. É difícil você levantar ali, né, os primeiros anos. Mas, quando a gente está trabalhando com a criança, a gente prioriza muito esses primeiros anos. Até mesmo nos primeiros meses é possível você ver, né? Aqueles que vão ter sintomas mais nítidos, menos sutis, você pode ver ali a criança já antes do primeiro aninho de vida desenvolvido, você vai ver ali que ela tem dificuldade, às vezes, para acompanhar quando você está apontando, olha lá, o passarinho, ele não vai acompanhar. Outras pessoas tentando a interação com ele, ele é fechado. Os pais tentam a interação ali, se descabelam para poder fazer ele reagir à interação, ele não reage à interação.
né? Então, assim, o próprio balbuciar, quem já fez avaliação comigo sabe que às vezes eu pergunto,